provavelmente a pessoa tem sempre que ter algumas cautelas quando fala de arte, não é? Porque, inclusivamente, eu tenho alguma dificuldade em falar de artistas. Acho que para se saber se está perante uma obra de arte e para se saber se está perante um artista, tem que haver distanciamento histórico e crítico para de facto nós podermos falar, porque senão é tudo a mesma coisa. E eu estou um bocadinho cansado de tudo ser obra de arte, tudo ser artista, não é? Acho que há uma desproporcionalidade muito grande e que tem a ver com as épocas, e gastam-se as palavras, é um bocado como o amor, não é? Portanto, há pessoas que... Hoje estava a tomar um pequeno almoço e havia uma senhora que tratava a criança por meu amor, quer dizer, aquilo é uma banalização da palavra amor, que depois quando a criança chegar à adulta, quer dizer, não sabe sequer o que é que quer dizer, não é? E na arte penso que acontece um bocadinho a mesma coisa. E portanto eu prefiro sempre falar de autores. O autor é quem faz algo, não é? E portanto, e no caso da Renata, é, em meu entender, das autoras do mundo que fala português, que tem mais possibilidade de poder ter um reconhecimento histórico, crítico e artístico no futuro. Não é? Depois explicarei porquê. Mas é curioso que, de facto, é a autora com quem eu estabeleço a primeira relação direta, quer dizer, já conheci o Xixô, etc., mas digo de pessoas que vivem lá. Não é? Uma coisa é os autores na diáspora, que já estão, entre aspas, contaminados com uma vivência e com um espectro visual e cultural diferente do seu, portanto, e há uma natural miscigenação por essa via, não é? E outra coisa é o autor que vive no seu sítio. E, de facto, a Renata, por todas as razões, que também explicarei, preservava um certo mundo próprio, não é? E continua a preservar, e, por outro lado, tem uma série de características que a podem, de facto, levar a esse patamar, que é um patamar muito difícil, quer dizer, de se atingir, não é? Que tem a ver com uma certa universalidade da arte. E, ora bem, então, portanto, o trabalho que nós começámos a realizar nas galerias, e começo por aí, portanto, aquela exposição que se chama Olhos do Mundo, aquele pequeno flyer, é de facto da primeira exposição, acontece em novembro. Portanto, nós fomos a Moçambique em novembro de 1999. Em dezembro de 1999 fizemos o primeiro encontro de arte global. Parênteses. Passado 9 anos fizemos o segundo encontro no Panteão Nacional, etc. Portanto, levou 9 anos a fazer o segundo. E supostamente, agora, mesmo esta conversa, está inserido numa coisa que é o terceiro encontro de arte global, que acontece já de forma deslocalizada. Porque a ideia era que fosse de 9 em 9 anos, e sendo que aqui nós estamos a dar 2 anos para a realização desse encontro. Começou por ser 3 dias, não é? E logo para esse encontro, que foi na sequência da ida a Moçambique e do contacto com a realidade lá, percebeu-se que não dava para fazer, do ponto de vista material, uma academia, mas sim era fundamental fazer algo que permitisse que aqueles autores que estavam a desenvolver uma obra em nome próprio e de forma tão comprometida, pudessem ter algumas condições de vida, e que para nós cá, ou seja, para o nosso mercado, seria fundamental também conhecermos essas práticas artísticas. Trouxemos uma série de obras, apresentámos-las nesse encontro de arte global, e a ideia, um pouco naive, porque eu não tinha sequer interesse nem aspiração a ser galerista ou a estar, no fundo, a fazer exposições, etc. Portanto, a minha aspiração era outra, eu desenvolvia e continuo a desenvolver, enfim, com menos disponibilidade, um trabalho próprio, não é? E, portanto, ganhar prémios, etc., com esse trabalho, e a minha ideia era continuar. Mas, de facto, houve ali uma necessidade, porque não havia galerias interessadas em mostrar estas obras, em mostrar estes autores, em mostrar estas práticas, e isso foi uma grande desilusão.
Mas refere-se a Portugal? A Portugal, ou sim, não chegou. Não, internacionalmente eu não estava, ou seja, se eu não estava virado para a questão das galerias em Portugal, muito menos internacionalmente, não era um pensamento. Em 2000? Sim, em 2000, portanto, o que é que sucede? Eu era amigo desde os 20 e poucos anos, fui muito amigo do Artur Boal, que era um artista português bastante importante, e que uma pessoa extraordinária, e depois conheci o Cesarini também, o José Seixas, portanto, eu conheci uma série de artistas, o Fernando Agrada, enfim, uma série de artistas nacionais, e por essa via foi um processo natural e fazia muitas colaborações, não é? Do ponto de vista artístico, porque eu estava a desenvolver o meu próprio trabalho com a associação e, portanto, estávamos a fazer espetáculos de arte global, etc. E o que sucede é que, portanto, depois de vir de Moçambique e fazer um encontro de arte global e de mostrar aquelas obras, eu queria que aquelas obras fossem vendidas e que o dinheiro pudesse voltar para os artistas que precisavam lá em Moçambique. Era essa, eu não queria ganhar nada do assunto, portanto. E então fui ter com algumas galerias que eu conhecia por causa desses artistas de quem eu era amigo e tinha das exposições, etc. E tive um primeiro choque de realidade, não é? Porque eu estava convencido que bastava ter obras muito interessantes que se vendiam e que as pessoas das galerias iam adorar e, portanto, era tudo ótimo. Mas as coisas não funcionam assim. Não funcionavam e infelizmente continuam a não funcionar assim, não é? Portanto, é muito mais complexo que isso. E de facto as pessoas não tinham absolutamente interesse nenhum. E eu ouvi coisas que, até do ponto de vista daquilo que é um discurso pós-colonial racista e desprezível, de certa maneira, eu ouvi isso, não é? Pessoas perfeitamente identificadas. E também é curioso como algumas dessas pessoas já não se recordam sequer disso, não é? E continuam no mercado e fizeram uma transformação e algumas galerias até importantes hoje, não é? Na altura tinham uma aversão completa a tudo o que tivesse a ver com a África. A África era para daqui a 200 anos. E eu ouvi isso de pessoas que hoje, enfim, estão a fazer coisas extraordinárias com a África. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Que em março de 2000, do ano 2000, outro acaso objetivo me leva, no dia 15 de março, portanto, peço desculpa, só dar um abraço a este homem que é o senhor. Como vai? Muito obrigado. Muito obrigado, David. Este senhor é uma pessoa a quem eu devo imenso no trabalho que estou a fazer justamente com a África. Foi o Chicani que me apresentou e desde essa altura, portanto desde o ano 2003, que foi sempre de uma amabilidade extrema e nos ajudou imenso, porque é muito difícil o contacto com Moçambique. Hoje está mais facilitado, apesar de tudo, já há o WhatsApp, já há não sei o quê, mas durante anos e anos era muito difícil o fluxo de informação e de obras e de tudo com a África e com Moçambique em particular. Não é? E, portanto, peço desculpa, fecho aqui o parênteses, estava a dizer que, portanto, no dia 15 de março de 2000, dá-se então outro acaso objetivo e que me leva a mim e ao meu amigo e sócio de toda a vida, portanto, há 30 anos que fazemos coisas juntos no Espinho da Silva, a então entrar em Alfama, onde ninguém queria ir ter, na altura. Hoje é o sítio mais chique do país, portanto mais caro, mas na altura as pessoas todas diziam que loucura, quer dizer, ninguém vai a Alfama. Alfama é uma coisa que não se deve ir de camisa branca, que sai suja, era assim, todo o preconceito. Lá está, assim como há o preconceito com a África, há alguma série de outros preconceitos, não é? Nós, como digo, eu próprio fui sujeito a eles, no que dizia respeito, por exemplo, aos Emirados Árabes Unidos e outras coisas. E de facto, vamos parar a Alfama. Eu próprio também não tinha interesse nenhum em Alfama, confesso. Era a segunda ou terceira vez que ia a Alfama quando decidi ficar ali,
porque apareceu aquela oportunidade, houve ali uma coisa um pouco mágica que me fez querer aquele espaço, muito difícil. É uma vivência sempre muito difícil, como a vivência com a África também. Mas talvez tenha alguma, aquilo que os ingleses dizem, não é? Rewarding, talvez seja... Vocês montaram uma galeria, foi isso? Sim, montámos uma galeria. No início, portanto, vamos ver, a galeria não era só galeria, portanto, porque eram 2 espaços, na verdade. Acreditem ou não, são 2 lojas. O que é que sucede? Eu, desde o primeiro dia que fui àquele espaço, isto é absolutamente verdade, senti que, imagino, tinha uma parede, portanto, entrava-se por uma loja, não é? Tinha uma parede como esta, e depois a outra loja era ao lado e tem a mesma parede. E eu senti, porque aquele edifício é anterior ao terremoto, resistiu ao terremoto, em 1755, e eu senti que havia uma passagem de um lado para o outro, mas não disse nada. E fiz mal, porque devia ter dito e escrito num contrato, não é? Como não o fiz, quer dizer, tive anos, as pessoas tinham que ir para irem ao outro lado, tinham que ir à rua e entrar e sair. Então, no inverno, uma coisa tremenda, não é? E houve uma altura que eu já estava pelos cabelos. Enfim, fiz vários erros naturais, tinha 20 e poucos anos, quer dizer. Mas só tentaram uma passagem. Não, e o que é que sucede? Descobri em determinada altura uma questão legal que tem a ver com o património. Eu podia ir pondo isto a andar, não é? Assim, sempre vão... Acho que precisa de uma assistente. Ali a Joana está-se a oferecer para assistente, já percebemos, já? Vão vendo... A Reina está a trabalhar. Sim. Isto não sei se tem som. Tem som, mas não está a dar aqui. Não sei se tem. Não. Outra assistente. Isto é um filme que é o filme Mãos de Bar, do Licínio Azevedo, não é? E eu também filmei a Renata. Nunca consegui, apesar de ter feito outros documentários, fiz sobre o Chicane, fiz sobre o Manuel Figueiredo, fiz sobre o Pancho Guedes. O Pancho Guedes é uma figura. Aliás, eu ia começar por aí, por dizer que, de facto, em África, para se compreender a África e para se compreender a arte no feminino em África, tanto quanto eu percebo, e penso que em Portugal também é um pouco assim, tem que se falar de homens, quer dizer, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas há uma... Não faço homens, por acaso não é bem verdade, porque ela depois já fez alguns homens, mas portanto, e no caso, no contexto moçambicano, de facto, há uma figura central sem a qual dificilmente existiria a Renata até. Embora a Renata, como digo, seja um caso um bocadinho à parte, e talvez existisse na mesma a Renata sem o Pancho Guedes, mas tudo o resto seria muito difícil. Ou seja, o Malangatana não existiria, de certeza. Se não existisse o Malangatana, não existiria o Chicane. Se não existisse o Chicane, não existiria uma série de outros autores, entre os quais autores novos. Uma artista que é, para mim, mulher, das mais significativas também no contexto moçambicano, e eu diria até no contexto da língua portuguesa. Agora já pode pegar no som, não é? Que é... Bateria. Não sei o que é isto, não. Agora deixou-me esse suspense. Que é a Lisette Chirino. Pois, a maior parte das pessoas não conhece. Lisette Chirino. Sim, a maior parte das pessoas não conhece. Porquê? Porque ela é um pouco, de certa forma, tem aqui uma questão. Pois eu não estou ligado a nenhuma rede, portanto isto era só, ou seja, pronto, era também só para fazer aqui uma amostragem pequena. Pronto, é um filme que está, eu depois posso dar o link, aliás está aqui, pronto, e aqui então começava a minha apresentação. Como é que eu faço isto? Também que é que a Renata se vestia de homem? Se calhar não é. Eu vou lá, porque senão eu já não sou propriamente uma pessoa, entendo, como já deve ter percebido, com um fio linear de pensamento e de história. E portanto, posso me perder ainda mais.
a Lisette, o que é que sucede? Ela é relativamente nova, tem 40 e poucos anos, e dá-se o caso dela ter sido descoberta pelos sul-africanos. E, portanto, emigrou para Cape Town, onde vive, etc. E tem um trabalho que já está a ser reconhecidíssimo do ponto de vista internacional, expôs a Londres, expôs em Nova Iorque, etc. E, portanto, está a um nível já tremendo, não é? E nós estamos a trabalhar com ela também, mas, com exceção de pessoas locais, portanto, em Moçambique, artistas e tal, ela quase que não é vista como moçambicana, não é? E, portanto, torna-se um pouco uma apátrida, um pouco como a Renata, porque a Renata também sofre do mesmo problema, e é aí que eu estava a estabelecer a ponte entre as duas, que é o facto de serem mulheres, por um lado, ou seja, afirmarem-se autonomamente sem os homens. Por outro lado, o facto de serem, são duas gerações distintas, não é? Mas o facto de serem apreciadas fora do seu país leva a que haja um certo cinismo e quase paternalismo dos autores e do mercado local na relação com elas, não é? E isso é perfeitamente observável, quer na forma como, por exemplo, a Renata é tratada. Eu dou um exemplo. Eu até queria mostrar depois uma fotografia, porque, quer dizer, a Renata veio a Portugal, está em Portugal agora, não é? Ninguém ouviu falar, correto? Pronto. A Renata veio a Portugal com um apoio da Gulbenkian. Mas vejam bem o absurdo. O absurdo, não é? Eu, quando soube disto, não é? Fui tentar perceber qual é o absurdo. O absurdo é que a Gulbenkian deu para a Renata como podia dar para qualquer outro autor. Portanto, ou seja, não é por ser a Renata, é assim. A Câmara de Leiria, vejam bem a loucura. A Câmara de Leiria queria ter uma ceramista, ou um ceramista, não é? Que fosse a Bajoca. Eu, se contar isto a algum galerista internacional, não é? As pessoas entram em transe. Portanto, há uns ceramistas em Bajoca, presumo que ninguém saiba o que é Bajoca. Eu também não sabia sequer que existia. Mas é Leiria, pelos vistos. É uma aldeia de Leiria, é isso? É no distrito, não é? Sim. Que tem uns ceramistas que fazem umas figurinhas, não é? Uns presépios e umas coisas. E então, Leiria quer ser, com tomar, quer candidatar-se à Capital Europeia da Cultura. E então tem que começar a fazer umas coisas com os seus autores locais, não é? E pediu um apoio à Gulbenkian, então, para fazer um intercâmbio, não sei o quê, ó. E de repente, chegaram uma ceramista africana e descobriram a Renata assim porque alguém lhes falou. Bom, quem é que fala? E depois isso foi o que eu fui deslindar. Isto é tudo parênteses, não é? Só para explicar um pouco a forma como isto é feito. É o Gonçalo Mabunda. Sei quem Sabem quem é. é? É o das máscaras. Ora bem, o Gonçalo Mabunda, que tem méritos, mas é um autor que está num campeonato, não é? Que é o chamado Campeonato da Internacionalização por Via da Marca. Enfim, são conceitos. Onde está o Damien Hirst, onde está a Joana Vasconcelos, onde está uma série de outros autores. Não estou sequer a fazer juízo de valor, estou a dizer é que é outro tipo de autor, outro tipo de prática artística, etc. Não é? E outro tipo de campeonato. O que é que acontece? O que acontece é que há, de facto, um certo interesse em capturar uma artista como a Renata. E então, vejam bem, ele é que faz a articulação, ele e a mulher dele, para que ela venha, para que depois façam cá uma exposição, mas essa exposição é controlada por não sei quem, para poder beneficiar isto ou aquilo. E o que é certo é que ela vinha e as pessoas que iam receber não sabiam quem era, iam pôr lá fazer uma espécie de Workshops. Sim, workshops, ir aos ateliês, portanto, ia ser imagina uma artesã que vem, não é?
e que vai fazer uma perninha aqui, outra ali, não sei o quê. E eu, quando me apercebi disso, comecei a falar com as pessoas. Porque este é o problema, é o que eu estava a dizer, portanto, falha tudo, está a ver? Falha o sistema todo. Era o que eu estava a dar este caso, não é? Porque falha o sistema todo, falham os mídia, falha tudo, percebe? Ou seja, nós temos uma artista, a Renata é dos autores vivos de língua portuguesa, volto a dizer o princípio, a que tem mais possibilidade de reconhecimento histórico. É que tem mais possibilidade, não entendeu, não é? Tem mais abrangência, está a ver? Eu consegui colocar obras da Renata, porque eu trabalho com a Renata há 20 anos, não é? Eu consegui colocar obras da Renata em coleções tão dispares como o Mosaic Rooms em Londres, ou Pompidou, está a ver? À Índia, ouça, you name it. Está a ver? Portanto, é uma transversalidade, ou seja, ela é uma artista que consegue fazer um pleno entre museus de etnologia, museus de arte anciã, museus de arte contemporânea e museus de arte moderna. Isto são tudo peças da coleção. Portanto, o trabalho dela é um trabalho também extraordinário porque ela, quer dizer, queriam-na pôr a trabalhar com uma roda, aqui em Portugal agora, não é? E eu lá tive que explicar que ela não... O processo dela é outro, não é? Ela utiliza o mínimo de instrumentos, o mínimo de utensílios, e são tudo coisas do mais básico, não é? Para vos dar uma ideia, na Feira de Arte eu fui dar uma volta com ela, portanto, para mostrar as outras galerias, eu conheço a maior parte das galerias e tal. E então, quando chegámos à São Américo, a moça que... assistente do Francisco Pereira Coutinho, não é? Estava a conversar comigo, eu fui perguntando e tal. E de repente a Renata estava com uma dessas ceramistas a contar, portanto, havia ali uma certa agitação. E a moça começou a ficar preocupada porque estava a olhar muito para a caneta dela. E de repente a Renata pega na caneta e tira a tampa. E a outra senhora, não é, percebeu um bocado o que é que a Renata queria. Às tantas lá vem, então era uma caneta Bic, mas a tampa tinha um buraco, portanto é daquelas que têm um buraco, e ela usa esse tipo de tampa para fazer alguma sim, aquelas, por exemplo, aqui não se vê bem, mas estas marcas, sim, isto aqui, não é? E então a moça dizia, então, mas agora vou levar a tampa. E eu peguei na minha caneta e disse assim, você troca a sua tampa por a minha caneta, não há problema. Então, ela disse, não, pronto, deste lado. Porque de facto para a Renata aquilo era essencial, porque ela só precisa é de uma ou outra coisa desse género, não usa mais nada. Não é? E depois usa então materiais de lá, o grafite, que são as pedras de grafite, e a cal, que também são umas pedras de cal. Então, há peças onde ela tem mais cal e outras têm grafite. Por exemplo, a outra anterior tinha cal e esta tem mais grafite. E depois é a própria forma como trabalha o barro, porque o barro, a argila, é misturada com vidro partido. Para explicar então aqui os processos. Ela, por exemplo, isto é uma peça mais antiga, portanto, tem um contorno mais ou menos de um pote, não é? Que ela depois põe uma cabeça antropomórfica. Portanto, os processos de cozedura também são fundamentais, porque há uns que são mais tradicionais, as peças mais escuras seguem os processos mais artesanais, as mais claras são forno elétrico, e há umas de cor de laranja, que acho que aqui não tem nenhuma, que é uma série que lá está, que produziu na Suíça, já com um barro ocidental trabalhado, tratado, etc., e uma cozedura elétrica daqueles fornos de alta temperatura, etc., portanto, que são peças, mas é muito curioso que ela adapta também, do ponto de vista plástico, as peças ao tipo de material e ao tipo de processo. São peças muito diferentes, saem coisas muito diferentes. A lógica dela, também contado por ela, nada disso está escrito ali, por exemplo, embora é curioso que aqui no fim do livro, e isto para mostrar, aqui no fim do livro, eles puseram isto quase como um elemento gráfico. É quase não, é um elemento gráfico, isto que está aqui. São citações, supostamente, dela. Ora, isto que aparece aqui como elemento gráfico
é para mim das coisas mais importantes, porque eu filmei isso. Temos que pegar um livro? Sim, 3 ou 4 vezes. Desculpa. Não. 3 ou 4 vezes. Que é sessões onde ela está a falar sobre as suas fábulas, não é? As fábulas dos Macones, quer dizer, e dela própria. E eu cheguei à conclusão que foi uma coisa para mim muito surpreendente, que, vamos ver, nós em Portugal e no mundo ocidental geralmente, aquilo que nós chamamos de cultura popular é não mais que a moral de uma história que se perdeu no tempo. Ou seja, havia uma história que originou uma moral, não é? Uma moral social, portanto, uma regra, chamamos assim, uma solução para um problema. Não é? Essa história desapareceu, nós conservamos a regra. Ali, o que eu compreendi é que existe toda a história e não existe ainda essa moral feita. Ou seja, são histórias tremendas, porque a pessoa está a ouvir uma história, gravei várias, não é? Muito fascinante, muito, enfim, surrealizante até. Havia uma que era Chupa-Sangue. O Chupa-Sangue. E é uma história extraordinária, a pessoa fica... E a história chega ao fim, e o fim é um fim aberto. Portanto, que não permite, não tem uma conclusão. Se tiverem 10 pessoas, as 10 pessoas vão pensar algo específico, mas portanto não é uma coisa uniforme, não é? É muito interessante. E portanto, as peças dela, contadas por ela, são no fundo essas histórias. Ou seja, todas estas peças. Agora ela esteve para desistir, aliás, anunciou em 2017, portanto há 2 anos, anunciou que não ia fazer mais escultura. Estava muito farta de tudo, da pressão, de não sei o quê. E depois, lá a convencerem, ela retomou, não é? Portanto, agora, eventualmente, estará noutra fase. Mas, quando eu a trouxe a Portugal, depois em 2000 e tais, que fiz uma exposição... há uma entrevista dela na internet, não sei, não, esta é recente. Penso que foi esta ou foi uma outra. Bom. Mas há uma entrevista para a RTP, que ela dá na minha galeria, nessa exposição que eu fiz, que tem legendas, etc. É muito interessante essa entrevista. E que é nessa exposição que ela vem fazer cá. E nessa altura, ela dizia então uma coisa que eu acho belíssima, que é, se as peças se partissem, por exemplo, são peças frágeis, não é? Para a pessoa que tinha a peça, mesmo que se partissem 1000 bocados, para não deitar fora. Guardar e fazer-lhe chegar, ou no momento em que ela pudesse estar em presença, portanto, trazerem, porque ela, se não conseguisse reparar a peça, faria uma outra para substituir aquela, por forma a que a história não se perdesse. É que a coisa é quase como um capítulo do livro. Cada obra representa, mas lá está, isto sou eu a dizer-vos do que foi transmitido, do que eu gravei, etc. Infelizmente, é um tipo de coisas que, pronto, quem faz este livro é um arquiteto. É um livro bom, mas quer dizer, pronto, tem, mesmo do ponto de vista das obras, etc., eu encontro-lhe algumas fragilidades, não é? Mas pronto, é um livro honesto e interessante, é melhor haver do que não haver. Mas de facto, pronto, não se vê bem esta é lindíssima, esta está numa coleção em Londres. Bom, voltar à sua pergunta sobre a questão do mercado. É das coleções privadas, quase tudo sobre maternidade. Na maior parte dos casos, vamos ver, há 2 processos de mercado. Há um que é os autores que são primeiro apreciados pela museologia e pela história da arte, e depois é que o mercado os vai apreciar, e há o inverso. Há
os autores que são apreciados pelo mercado, pelas coleções particulares, etc., e depois os museus vão integrar. Não existe uma regra para que um processo seja mais válido do que o outro. Portanto, em ambos os casos, eu estou a refletir, não é? Em ambos os casos há situações válidas e situações que não são válidas, do meu ponto de vista, não é? Agora, na verdade, acho que, como é mais fácil perverter o sistema entrando na museologia, e depois posso explicar o que é que isto quer dizer, acho que é mais possível, quando o interesse começa na museologia, esse interesse ser um interesse condicionado, do que o contrário, percebe? Portanto, eu prefiro sempre trabalhar honestamente. Essa é a minha lógica, não suborno, não faço, nunca ofereci uma obra, não sei o quê. É a minha prática, nunca comprei ninguém, nunca paguei um oficial para não sei o quê. É a minha prática, percebe? E não tenho dado mal, quer dizer, também não tenho dado tão bem como outros, é um facto. Mas, pronto, mas pelo menos não tenho, sou consultor da PJ e não tenho problemas de ir à Polícia Judiciária e dizer o que acho sobre as peças, etc. Há pessoas que têm medo da polícia e tal, eu não, até ver, claro que a pessoa pode sempre fazer, sei lá, andar a uma velocidade excessiva ou qualquer coisa do género, e portanto, mas sei que de facto na museologia existe muita coisa assim, existem autores que agarram e vão oferecer obras aos museus, etc., para ficarem na coleção do museu e depois poderem pôr no seu currículo que estão no museu tal, no museu Y, não sei o quê. A mim, posso lhe dizer, há obras de Manuel Figueira, que era outro autor que eu ia falar, que vem a seguir, está a correr bem. Manuel Figueira, outro autor fundamental para se compreender a arte no feminino, já não em Moçambique, mas em Cabo Verde. Posso tomar nota de novo? Estou aqui para isso. Portanto, Serralves tem uma obra extraordinária deste autor, não foi oferecida. Curiosamente, a Penélope Curtis, não é? Era assim que se chamava a senhora, não é? Era? Essa era do Bentley. Essa era do Bentley. Então é outra. A Susana Cotter. Sim. Exatamente. Sabia perfeitamente que estava a comprar com um valor mais caro do que se tivesse ido à minha galeria em Lisboa, mas prefiro comprar no Dubai. São opções. E eu sempre fui muito transparente. É óbvio que se a pessoa tem um investimento de exportação, etc., portanto, as coisas são mais caras do que se for aqui ao lado, a distância era menor. Mas enfim, para Serralves era mais importante comprar no Dubai. E portanto, tem uma obra extraordinária deste homem que foi comprada e que foi integrada na coleção. A Culturgest, eu tenho aqui este catálogo da exposição mais a sul, onde estão uma série de obras. A obra mais importante, mais cara pelo menos, desta coleção é uma obra de Molangatana, foi vendida por nós, não foi oferecida. A Tate Modern em Londres tem uma obra que é a obra mais importante da língua portuguesa que está na Tate Modern em Londres, também de Molangatana, não foi oferecida e foi vendida caro, porque eu não gosto de vender barato. Acho que é um desprestígio para os autores quando a pessoa... ou seja, eu deixo de vender muita coisa, percebe? Eu podia vender muito mais coisas se não tivesse este critério que é valorizar aquilo que eu acho que deve ser valorizado do ponto de vista do mercado da arte. Não é? Como vê, tem aqui duas peças da Renata na coleção da Culturgest, não é? E... A Caixa Geral de Depósitos tem uma secção específica da arte africana? Ou... Não, eles fizeram... É porque eu vi ali numa listinha, por isso é que te pergunto. Isto é de 2002, 2003. São tudo fenómenos... enfim, infelizmente o país tem muito isso, não é? Que é esta obra vai para o Pompidou. Foi adquirida pelo Pompidou, do Manuel Figueira, uma obra de 72. E também não foi oferecida. E, portanto, nós temos essa coisa de colocar nas instituições,
mas de colocar, valorizando os autores e, de facto, depois dos autores, aqui é que eu ia, depois dos autores já estarem integrados em coleções particulares. Não são os particulares que vão atrás do museu, no nosso caso, são os museus que vão atrás dos particulares. Porque, de repente, quer dizer, pessoas chegar aos Emirados Árabes Unidos, ir à casa do Ministro de Estado e ver uma obra do Chicane ou uma obra da Renata, quer dizer, faz diferença, não é? Portanto, ou ir, sei lá, ou a tantas outras coleções, não é? E ver obras de determinados autores, faz a diferença. E, portanto, os diretores dos museus também são sensíveis a isso, não é? E, portanto, este autor é extraordinário. E porquê é que ele é importante? Agora, portanto, saltando então já da Renata para o resto, só para terminar a apresentação de forma mais rápida. Porquê? Porque ele é, talvez, eu não, isto portanto, teria que ser investigado, e eu não tive nem tempo, até hoje, nem paciência para estar a fazer essa investigação, mas presumo, não é? Presumo, porque sei que é o primeiro e talvez dos únicos autores africano a vir estudar Belas Artes a Portugal, a Lisboa, no tempo da ditadura, nos anos 60. Ele é colega do Gil Teixeira Lopes nas Belas Artes, é um ano mais novo, portanto, mas é colega também do Neri, e sofre na pele tremendamente o racismo, a mocidade portuguesa. Aliás, este trabalho já tem a ver, e o trabalho que está encerrado é um trabalho grande, maior que nós tínhamos, sobre esse período. É uma série que ele chama Mocidade Portuguesa em Palco. Era como se eles estivessem sempre a atuar, e onde ele os retrata, aquilo é quase figuras um pouco, enfim, saídas do Bosch, não é? Do Bosch. É engraçado isso que está a dizer, porque do pouco que investiguei, pareceu-me que, por exemplo, a escola António Arroio tinha vários africanos, não era? Durante a ditadura, só era das artes decorativas. Ora, eu estou a falar de belas artes, estou a falar em ensino superior. Não continuava. E de tal maneira havia um fosso gigante entre aquilo que era a realidade de Portugal para um africano e o inverso, que ele me contou. Eu fiz um filme também sobre ele, um documentário, e ele fala nisso, nesse filme, e diz, de facto, que, quer dizer, quando chegou ele não sabia absolutamente quase nada sobre o que era Portugal, Lisboa. E então diz que tinha umas camisinhas à Dakar, e umas sandálias e não sei o quê, e que aquilo é clima tropical, não é? E de repente aqui um frio de rachar e tal. E depois sofreu imenso às mãos da mocidade portuguesa, que o humilhavam, não sei o quê, e mais começou então a namorar, e aqui é que entramos nesta próxima obra, que é a Luísa Queiroz. Isto é um retrato que ele faz de Luísa Queiroz em 63, quando a conhece. Há dois, eu gosto mais deste, o outro é mais, enfim, modernista, mas este aqui eu acho extraordinário. 63, que está também na coleção, e que começam a namorar. Agora, imaginem o que é um casal misto em tempo da ditadura. O pai dela, acho que era uma pessoa muito aberta de espírito, portanto, ela consegue concluir o curso antes dele, porque ele... Há uma pintura, um desenho que eu mostrei atrás, um claro escuro, um bocado à goia, dos calceteiros, não é? Essa obra é um estudo preparatório para uma obra maior que ele faz, que é a obra final de curso, que o chumbam, porque é considerada... Chumbam, nem foi bem chumbar, ele precisa, ou seja, para completar o curso tinha que ter 17 no trabalho final, e dão 16, só mesmo para ele ter que repetir. Porque ele faz então uma obra que eu fiz uma serigrafia, consegui fazer dessa obra uma serigrafia, que se chama Mutim. E o Gil Teixeira Lopes, quando viu a obra, disse: você vai chumbar com essa obra de certeza, não é? Porque, quer dizer, chamar Mutim e pôr uma coisa assim, não sei o quê, é mesmo para... E de facto chumba. Mas o que sucede é que a Luísa, que faleceu agora há um ano e pouco, e eu conheci, e ela participa também no documentário que eu fiz sobre ele. Fazer cartazes de teatro todo, ver-se que engraçado. E ganha uma série de prémios, etc. E o que é que acontece? É talvez das poucas artistas que faz o processo contrário.
Ou seja, o movimento dela é completamente contrário, no sentido em que ela é portuguesa, dá-se a independência e ela, em vez do marido ficar cá e ser portuguesa, etc., não, ela vai para Cabo Verde com o marido e torna-se cabo-verdiana, não é? E participa na construção do país, etc. A cooperativa Resistência em Cabo Verde. E fundam a cooperativa Resistência. Ela faz, eu até me arrepio de falar disto, porque ele e ela fazem uma coisa que é o Centro Nacional de Artesanato, que quer dizer, lá, Centro Nacional de Artesanato, quer dizer uma coisa completamente distinta do que quer dizer para nós. O Centro Nacional de Artesanato, para eles, no fundo, é um Centro Nacional de Artes Aplicadas. Ou seja, de aprender a construir e a fazer coisas. Eles vão descobrir... No Mindelo. No Mindelo. E eles vão descobrir os processos tradicionais de fazer de selagem, não é? De baixo-liço, que o Manuel é que me explicou, não percebi nada disso, mas hoje sei o que é o alto-liço, baixo-liço, etc., como se constroem teares. É um indivíduo que ele descobre em Santo Antão, que se chama Nhô Griga, Senhor Griga, Nhô quer dizer Senhor, e que ainda domina esses processos artesanais e ancestrais. E então, com base nisso, ele cria obras específicas, e ela também, que são executadas por alunos para aprender os processos portanto, e aquilo transforma-se numa coisa que hoje é património de Cabo Verde, não é? E infelizmente, eu conheço o Ministro da Cultura de Cabo Verde, é um dos autores, o Abraão Vicente, que faz parte também da coleção, eu conheci muito novo, e tenho-lhe dito isso repetidamente, quer dizer que o centro, eu conheci a coleção do Centro de Artesanato levado por eles os dois, e eles foram um bocado banidos, ou seja, Cabo Verde tem um bocado isso, não só Cabo Verde, Angola, Moçambique, que herdou de Portugal também as coisas que nós temos, enfim, menos boas. E essa política da terra queimada, etc., de querer apagar quem tem mérito, etc., infelizmente também existe ali. E, portanto, eles foram como que afastados porque tinham uma luz tão grande que ultrapassava a escala e a dimensão do país, não é? Mas, de facto, na coleção do Centro Nacional de Artesanato estão obras dele e dela que são absolutamente extraordinárias, do melhor que se fez, e dela então, porque ela trabalhou muito com volumes, com a tridimensionalidade, ou seja, há obras dela de grande escala, onde há figuras que saem da obra, feitas depois nos tais processos de têxtil, e que passam a ser escultura, não é? Ligada à obra, quer dizer, uma coisa que eu acho absolutamente incrível. E estas obras foram umas obras que eu consegui manter, porque ela trabalhava muito devagar. Portanto, era uma obra, ela fazia as obras de forma muito, enfim, tinha o seu processo. Portanto, tinha muita dificuldade também em se libertar das obras. Portanto, é um bocado como o Pancho Guedes, não obstante ter feito uma exposição antológica, eu só consegui manter dele meia dúzia de obras, não é? Porque ele depois era muito apegado às suas coisas, e ela também. Há autores que são mais, querem que a obra vá mais para o mundo, não é? E ela, curiosamente, como o Pancho, era muito... Ela também fez Belas Artes? Sim. Foram colegas das Belas Artes, eles conhecem-se nas Belas Artes, exatamente. E começam a namorar aí, não é? E como é que ele sabe o contexto em que ele acabou por entrar em Belas Artes? Como? Porque é que ele conseguiu entrar em Belas Artes? Não, ele disse a mim, quer dizer, que ele, quando estava em Cabo Verde, portanto, já tinha, ou seja, ele e um amigo desenhavam e pintavam. Eu tive obras do período anterior a ele ir estudar Belas Artes a Portugal, tive 2 ou 3, não havia muitas, ele já não tinha muitas, e pronto, acabei por aceder por algumas coleções, não é? Porque para mim também há isso, quer dizer, muitas vezes eu não choro por isso, mas quase, não é? Há coisas que me custa muito desfazer delas, que saiam, mas por outro lado também acho que, quer dizer, para já tudo é transitório. Eu procuro dizer isso à minha filha, tudo é transitório, portanto não vale a pena estar agarrado às coisas materiais. E depois, por outro lado, acho que também é a minha função zelar para que as coisas possam
continuar a viver e a circular, não é? Porque isso vai beneficiar o autor, de certa forma, não é? Sobretudo se forem bem vendidas, ou seja, bem vendidas no sentido de quem compra, que as compre valorizando-as, não é? Que não as compre como quem compra um chapéu de chuva, não é? Pronto, portanto, que consiga dar valor ao que está a adquirir. Portanto, pronto. Chegamos então a Manuela Jardim. Manuela Jardim é mais ou menos da mesma geração da Luísa Queiroz. Ela também faz, no caso de escultura, belas artes, mais tarde. Portanto, é uma geração um pouco mais nova do que a Luísa Queiroz, portanto, 10 anos, ou assim, mais nova. Ela não põe a idade, portanto, há pessoas que gostam menos de falar da idade do que eu. O que é que sucede? A Manuela, ao contrário da Luísa, lá está, faz um movimento normal. Sai da África, não é? E vem para Lisboa viver e aqui se fixa. Aqui em Portugal se fixa, não é? Da Guiné. E o que é que acontece? Vamos lá, ela aprende as linguagens de acordo com aquilo que era o ensino em Portugal. As obras iniciais dela são todas elas, por exemplo, mesmo este depoimento da Maria de Jesus Barroso, esta exposição, etc. Tudo isto, se a pessoa for ver os catálogos, perdoem-me a sinceridade, quer dizer, eu já lhe disse a ela, são obras de fugir. Se fosse aquilo a obra dela, quer dizer, eu não tinha trabalhado com ela, porque são obras muito vinculadas a um universo visual que é nosso, que é de Portugal, mas que tem pouca relação com ela, não é? Que é a Vieira da Silva, o Cotileiro, o Cargaleiro, etc. E, portanto, obras que estão muito vinculadas a um espaço visual e narrativo que é português. Ela depois é que foi fazer um trabalho, ou seja, eu conheci depois esse trabalho, fui pesquisar, foi esse trabalho, não é? Mas ela fez autonomamente, antes sequer nós nos conhecermos. Mas porque começou a estar próximo do Museu Nacional de Etnologia, começou a perceber que no seu país de origem havia uma série de técnicas de processo, etc., que ela desconhecia, mas que eram interessantes, e quis conhecê-los, e foi lá, foi aprender esses processos, e começou a desenvolver então uma linguagem própria, que dá origem a este tipo de trabalho, que é outra coisa, não é? Que é um trabalho que já tem uma desvinculação muito grande, do ponto de vista narrativo, formal, estético, plástico, e uma identidade muito própria. E é com este trabalho que eu faço, então, esta exposição, que é uma primeira exposição que apresentamos, que se chama Na Feliz Miscigenação das Coisas. Portanto, ela constrói uma espécie de pastas de papel, portanto, é tudo artesanal, portanto, todo o suporte é artesanal, tem volumes, tem tridimensionalidade. Ela cria, aqui vê-se melhor, portanto, aqui neste catálogo dá para ver melhor. Claro que nada como ver as obras ao vivo, porque elas têm, e depois começa a trabalhar também com as outras obras, como este têxtil, que é bastante grande, aqui parece pequenino, mas é bastante grande, onde vai resgatar, mesmo do ponto de vista dos materiais, coisas muito tradicionais dos pescadores, etc., e que é de facto um trabalho muito interessante. Eu já mostrei o trabalho dela em Londres também. E pronto, agora vamos ver. O trabalho dela tem que evoluir. E essa é que é sempre a dificuldade. Que é, daqui vai para onde, não é? E eu tenho dito, eu funciono como curador também e diretor artístico, não é? Portanto, procuro sempre fazer um acompanhamento do autor e ajudá-lo a pensar, no caso das autoras, ajudá-las a pensar em caminhos possíveis, não é? Para onde a pessoa pode ir, porque, quer dizer, todas as séries nunca podem ser um ponto de chegada, são sempre um ponto de partida para algo mais, não é? Portanto, a arte, para mim, deve ser isso, não deve ser um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para um desenvolvimento. Agora, daqui pode-se ir para onde, como, etc., é que é o complicado, não é? Porque há sempre um risco de ela poder voltar para trás.
para trás para a tal pintura que está mais vinculada e que tem menos identidade. Não é? Pronto. E a partir daqui, então, eu volto a Moçambique, mas para uma autora mais nova, portanto, do que a Renata. Portanto, ela nasce em 67, a Márcia. A Márcia, eu não pus aqui o marido dela, mas o marido esteve agora, a semana passada, a fazer uma exposição em Portugal, é o Tom, que eu também trabalhei, de Moçambique. Os dois são agora até professores de Belas Artes em Moçambique, em Maputo. A Márcia é uma pessoa muito introvertida e por via até da relação deles e da mecânica da relação, ela desenvolveu uma linguagem muito pueril e muito naif, não é? Mas muito interessante também. E que nós começámos, esta é de 99, foi uma das primeiras obras que nós trouxemos. A obra dela também foi incluída na coleção da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, é um trabalho que eu acho bastante interessante. Posso fazer outra pergunta? Já que estamos a falar de Moçambique, falou da Renata e eu estou a falar da Márcia. E, portanto, peço desculpa, há aqui, sendo que ela faz um trabalho cromático, não é? Um trabalho que usa cor, mas há aqui, se virem bem, a razão de ser de eu integrar, há aqui também uma relação com a própria Renata, não é? Numa certa naivete visual. No seu discurso, onde é que colocava aquela abertura? Não é noção. Pronto, veja, vamos ver. Essa era a parte final, eu tinha aqui, espera, eu tinha aqui, olha, 2B. Eu tinha aqui uma coisa que era, posso estar a perguntar, que é, vamos ver, no contexto africano de língua portuguesa, há centenas de artistas New Residency Program. Centenas. Então, Primeiro museu ponto. novo, é? Segundo ponto, há algumas bases de dados onde, não todas, mas uma parte substantiva dessas autoras está inscrita, com alguma informação. Eu podia falar de um projeto que esteve na origem de um outro projeto, que é talvez o projeto Já não a deixam falar com ninguém. que, de certa forma, tenho mais pena que não tenha sido concretizado em Portugal, que era o Africa.com. Não sei se alguém falar. O Arte África? Não, Africa.com. O Africa.com é um projeto que foi na altura em que ninguém tinha morrido e nem ninguém estava acusado e os donos disto tudo, de facto, eram ainda donos disto tudo, portanto, e então era um projeto que o Sócrates ia desenvolver com o alto patrocínio do Banco Espírito Santo, do Ricardo Salgado, e eu estive na apresentação, fui para a União de Portugal para alguns empresários e algumas pessoas, e eu nem sei bem porque é que lá estava, fui convidado, e era o Simon Adjai, que eu também conheço, e que está a desenvolver agora o novo museu do Harlem, que ia desenhar ali no Palácio das Tercenas, na Avenida 24 de Junho, e era o Africa.com, que era, no fundo, patrocinado pela União Europeia. Isto foi na sequência dos Acordos de Lisboa, como é que se chama? Tratado de Lisboa, da presidência portuguesa da União Europeia, que foi definido numa posição estratégica de Portugal na relação com a África. E iam desenvolver esse centro, que era um centro de cultura contemporânea africana em Portugal e em Lisboa. Isso era extraordinário. Claro que eu também defendi na altura e continuo a defender, que antes ao mesmo tempo, quer dizer, mas que tinha que haver, eu achava que era antes, que tinha que haver a constituição de um centro que permitisse refletir e desenvolver uma relação com a África que fala português.
porque é uma África que necessariamente, e tem estado sempre, a ser subvalorizada quando comparada com as Áfricas que falam francês ou inglês. E, portanto, tem que haver algum momento onde nós, Portugal, não é, portugueses, assumamos uma responsabilidade histórica de, vamos lá, de algo a fazer no que diz respeito a esses países e a essas dinâmicas, não é? E, portanto, constituir um museu, uma coleção, etc., que de facto permita que se produza conhecimento e que se produzam materiais e que estes autores e estas práticas possam ser conhecidas do ponto de vista internacional, é uma responsabilidade também nossa, antes de fazermos algo que seja mais transversal, não é? Todavia, eu também dizia isto, mas, quer dizer, menos que se fizesse o transversal, não. Mas portanto, isso foi a vontade. Portanto, já não me lembro bem como é que pode ser que eu estou a falar disto. Da Bertina, pronto, exato. Ora, o que é que sucede? Centenas de artistas, portanto, havia este projeto ia integrar, foi constituído de facto uma série de plataformas, depois vamos parar aqui a Lisete Chirrino. Foram constituídas uma série de plataformas para analisar a questão africana de língua portuguesa, o que é bom, que depois não tiveram muita sequência, mas todavia continuam a existir online. E, portanto, aí pode-se descobrir uma série de coisas. Eu, por acaso, estive a fazer uma revisão dessas plataformas e tinha até aberto, selecionado 10 ou 20 artistas, mais uma delas a Bertina, e a Ângela Ferreira, e etc. Com as quais eu não trabalho, percebe? Eu não tenho nada dessas obras. Eu não tenho por razões que podia explicar. Porque, quer dizer, nós e a coleção, nós quando trabalhamos o autor, ou neste caso a autora, trabalhamos com exceções que há também, mas trabalhamos a fundo, ou seja, não é só ter uma ou duas ou 10 obras, mas é ter a possibilidade de facto de ter um papel na implementação e na divulgação e na expressão do autor junto do mercado e junto da museologia, percebe? E portanto, a Bertina, como por exemplo o Coquenam noutra área, ou o Cabral, portanto o Zé Cabral, ou outros autores, não é? São autores que já estão muito, enfim, envolvidos num determinado contexto, onde isso é muito difícil de se operar. E, portanto, nós não temos estado a trabalhar. Até porque também tem obras muito desiguais, não é? Portanto, há coisas, de facto, extraordinárias, mas tem coisas muito, enfim, frágeis, mais frágeis. Quando nós trabalhamos com um autor e com o que é que procuramos? Procuramos, desde logo, um bocado como com a Manuela, não é? Ter uma conversa muito séria e explicar a nossa perspectiva, que é, ouça, este trabalho, quando tiver a sua obra, esta obra, nos museus, nas fundações, não sei o quê, a obra que produziu antes, se calhar vai ser também muito amada e apreciada, etc. Agora, se a puser agora, não é? O que vai acontecer é que esta obra desaparece e a outra necessariamente não vai ser validada nos centros de validação que contam. Percebe? Portanto, é uma opção sua, não é? E as pessoas tendem a compreender isto e, de facto, a perceber que tem que haver prioridades na obra. O autor, para mim, tem sempre a liberdade e deve experimentar tudo. Deve utilizar os materiais, etc. E depois tem que ter a ajuda para compreender que isto é uma experiência, deve ser enquadrado como uma experiência, isto é uma série, isto é um trabalho único, etc. Portanto, isso são depois... Tem que haver outras pessoas que tenham... Isso aí não tem nada a ver, isso é mal preciso. Do tal restaurante que vai fechar e que eu quis a emenda, que é uma emenda muito gira, porque chama-se Cabaré Voltaire. E eles depois assinaram o papelinho, porque eu sou colecionador, não vou guardar essas coisas, porque a emenda vai desaparecer. E como eu levava o livro, pus aí dentro. Nem reparei que estava aí. E portanto,
por isso eu também, o espaço era limitado, não pus Bertina, mas quer dizer, como não pus outra gente, não é? Como disse, então os autores novos, quer dizer, eu aqui só estou a abordar a Lisette, são tudo autores com quem eu trabalho, não é? Ou trabalhei ou trabalho, percebe? Foi essa a opção nesta apresentação, porque penso que não dá para falar de tudo. Eu tinha aberto, então, trazia-vos abertas essas janelas todas com outras referências com quem eu não trabalho, mas que estão nessas plataformas e tal. O que é que aconteceu? O computador teve uma vontade própria e fechou. E eu achei bem, pronto. E depois não as voltei a abrir, podia ter reaberto. Ou seja, é o tal acaso objetivo, percebe? Houve aqui uma coisa qualquer que fez com que se fechasse e, portanto, olha, ficou assim. Portanto, mostrar-vos aqui algumas... Estas artistas de que está a falar são todos artistas que residem em Moçambique, ou pelo menos em território africano, não é? Não, este com exceção da Manuela Jardim que vive em Portugal. Foi o que eu disse. A Manuela Jardim eu pus justamente a seguir à Luísa, porque são dois movimentos contrários, não é? Uma é portuguesa, vai para a África, e outra é africana e vem para Portugal, que é o mais normal. É que, por exemplo, comparando a Bertina com... Mas está a ver, isto aqui é a apresentação que nós fizemos, diga. Não, estava a dizer, comparando em termos de linguagem, sei lá, a Renata com a Bertina, há uma linguagem que me parece muito diferente e que tem a ver também com essa questão de que estava a falar de um vocabulário muito, digamos, europeu e me parece mais presente, por exemplo, na obra da Bertina, obviamente no caso da Renata. E mesmo estes exemplos mais recentes que traz, por exemplo, comparando isso com a Ângela Ferreira, não estou em termos qualitativos, estou a falar em termos de vamos ver, a Ângela Ferreira, eu posso falar sobre o que eu penso, não é? Eu penso que a Ângela Ferreira tem uma obra marcadamente ocidental, explorando, no fundo, a relação íntima ou ficcionada ou emotiva com uma certa visão da memória do passado colonial. São olhares diferentes. Exato, não necessariamente resultam em linguagens diferentes. Mas que e aprendizagens também, porque muitas destes exemplos que está, muitas delas são autodidatas, por exemplo, não têm um percurso de belas artes, não todas, porque algumas têm, mas isso também faz diferença, não é? Também influencia. Faz e não faz. Faz diferença em termos da linguagem. Para mim, uma das obras mais extraordinárias. Em termos da linguagem, não em termos do valor de cada uma delas. Sim, não é isso que eu estou a dizer. Claro que pode-se dizer o quê? Pode-se dizer que é óbvio que o tipo de formação que se foi tendo em Portugal, não é uma formação que tendeu a ser cada vez mais conceptualizada, mais do que prática, não é? E por aí talvez se chegue mais à arte conceptual, a um certo discurso nihilista da arte, etc., por via da escola, da academia, do que na sua ausência, e na sua ausência através do contacto direto mais com o chamado pintor ortodoxo, se chega mais à figuração. Talvez. Mas não sei se tem que ser exatamente assim, percebe? Eu acho que eu não tenho esse tipo de preconceitos, chamemos assim. Acho que, ou próprio não ter, acho que o ter-se ou não uma experiência académica não tem que significar que é bom ou que é mau. Acho que isso que eu estava a dizer. Não, sim, não. Ou que vai dar nisto ou vai dar naquilo, percebe? Acho que depende muito do autor em si, de como ele interage com isso. Por exemplo, eu acho que o trabalho que o Manuel Figueira faz, fruto dessa academia, dessa aprendizagem que ele tem nas Belas Artes, é um trabalho notável. E eu fico muitíssimo grato das Belas Artes terem podido dar a um autor africano essas ferramentas, porque ele tem um trabalho de gouache, percebe? O trabalho que ele faz, aquilo que viram é tudo gouache.
a forma como ele trabalha o gouache, do ponto de vista técnico, é de uma beleza e de uma raridade, não é? Tremenda, percebe? E portanto, isso são ferramentas técnicas que lhe deu a escola. Outros autores, por exemplo, o Cruzeiro Seixas faz questão de dizer que não aprendeu nada com os professores, que aquilo era tudo uma miséria, que não sei o quê. Eu sou amigo dele, eu não vou dizer que ele está errado. É a sua experiência, não é? Compreendo. Portanto, agora, o que é que sucede? Estávamos a falar da Ângela. Eu vi agora uma exposição que ela fez no Chiado 8. Quer que eu seja sincero? A primeira peça que me tocou dela, vi aí. Primeira peça. E já vi imensas peças dela. Não me tocavam, percebe? Eu compreendo, Sim, quer Não dizer. me tocavam. O que é que eu posso fazer? A culpa, no sentido judaico-cristão, é de ninguém. É simplesmente uma questão de emoções. Porque a arte também é isso, não é? São coisas que nos tocam ou não nos tocam. Tem a ver comigo, com o meu olhar, não é? Com o meu olhar, portanto, e pronto, e depois, do ponto de vista técnico, lá está, o projeto que eu iniciei com aquela exposição, não é? E que dura há quase 20 anos, não sei se chegará aos 20, mas pelo menos há 19 já existe, é um projeto que tinha um programa, como na arquitetura, não é? O Pancho Guedes dizia uma coisa extraordinária, e está no filme que eu fiz sobre ele, que é, o programa é só um pretexto. O programa na arquitetura é um pretexto. Pronto. Mas, de facto, existe um programa. Existia um programa que está enunciado naquele princípio de forma mais incipiente e que foi sendo desenvolvido. E, na verdade, há um conjunto de autores e um conjunto de práticas que não cabem nesse programa, do ponto de vista daquilo que é a minha sensibilidade, está a ver? Eu conheço o Cabrita Reis, conheço o Julião Sarmento, estive com ele agora há tempo, quer dizer, não tenho nada destes autores. Do Pomar, de Júlio Pomar, tenho, ao fim de 18 anos, 5 peças, porque foi algo que ele produziu na Tunísia, não é? E que é muito distinto do que existia, tanto quanto eu conhecia cá. E que fez sentido, percebe? Dentro do meu programa. O meu programa sempre teve isso, essa tentativa de criar um discurso de arte global, que saísse desta coisa muito específica, que é o centralismo euro-norte-americano. Intelectualizado também, não é? Exatamente. A Grada Quilomba, por exemplo. Exato. Quer dizer, é um bocado isso. Ou seja, eu não estou a criticar, isso existe, mas isso é o discurso que esteve sempre em vigor, não é? Que é uma coisa muito feita para nós próprios. Percebe? E eu quis conhecer o outro. Mas basicamente é isso. Mas isto é uma coisa, é um bocadinho complicado também, porque assim... Nas suas limitações, está a ver? Porque há muitas limitações no outro. Se vai ao Médio Oriente, eu podia mostrar, não era o caso, não, acho que aqui há uma coisa assim. Prima da Sheikha Nur Al-Qassimi, que é a tal presidente da Sharjah Foundation, não é? Que é também da família real, Naim Al-Qassimi. 20 e poucos anos. Agora está no processo de... Ela entrou tão aprofundadamente em processos de automatismo psíquico puro, etc., que começou a fazer, entre aspas, tilt completamente. Não é? Mas produziu uma obra que é extraordinária no contexto do Médio Oriente. Se calhar eu mostro. No contexto europeu pode ser interessante, mas não tem a dimensão que tem se conhecer aquele contexto, não é? E isso é o que me interessa, é conhecer os contextos e depois integrar e perceber o que é que dali de facto é extremamente válido. É como isto. Isto fosse feito por uma espanhola a viver em Sevilha, interessava um pouco, percebe? Isto interessa-me extraordinariamente porque é feito por uma moçambicana que vive em Cape Town. E que trabalha estes materiais e como é que ela chega aqui, não é? Qual é o percurso dela? Veja, esta mulher, esta rapariga,
a Lisette Chirino, se for à net e pesquisar, tem entrevistas que ela deu para a BBC, etc. Pronto, isto é uma outra altura de Angola, que eu fiz. Ela ainda estava no Arco, na Escola de Artes Visuais, e eu montei-lhe a primeira exposição individual, chamava-se Seres Suspensos. Na tal segunda parte da galeria, depois eu não contei, mas antes de estarem juntas, havia um arte café, onde fazíamos também exposições, que era do outro lado, e havia a galeria. Depois, um dia, vi a manigância da lei que podia repor a configuração original do edifício, perdi a paciência e sozinho abri um buraco e acertei na passagem entre as duas galerias. Voltei ao princípio da conversa. E, portanto, hoje a galeria é uma só, não é? Mas na altura não era. E ela fez, então, na outra parte, os seres suspensos, na segunda parte da galeria. Bom, mas a Lisette, o que é que sucede? Era uma mãe solteira, como são muitas autoras e mulheres, não é? No mundo e em África mais ainda. Isto trabalhava numa fábrica, ia fazendo coisas, que era uma fábrica também que tinha tecidos e tal, ia fazendo umas assemblagens com tecidos e tal, e uns desenhos. E o patrão dela um dia viu as coisas e ficou tão fascinado que lhe disse: não, tu tens é que... E eu acredito absolutamente nestas histórias, atenção, porque isto foi-me contado. Embora sejam histórias fantásticas, mas eu acredito nelas, não é? Porque eu acho que são histórias de uma grande sensibilidade. E o patrão disse: não, vais para casa, ficas a fazer isso, e eu, pronto, continuo a pagar-te o ordenado, vens cá de vez em quando e tal. Também não devia ser o meu ordenado. E ela então foi, e é aí que o Nandos, que é uma cadeia alimentar como o Kentucky Fried Chicken, não é? Sul-africano, que tem uma fundação para a arte e tem uma espécie de Globetrotters, mas no contexto africano, que vão à procura de artistas para essa fundação, porque o que é que ele faz? Compra obras e depois põe nos restaurantes onde vende a galinha de piripiri, não é? E então descobriram a Lisette e fizeram um acordo com ela, que lhe compravam uma ou duas obras, ou três, por mês. E é aí que ela então se autonomiza, vai ver para capital e começa a produzir as obras, arranja ateliê e começa a produzir e começa a expor depois também com galerias e enfim, e depois começa a ir para o mundo, não é? E hoje tem de facto, agora começou a atravessar um período difícil, bastante difícil, lá está, porque tornou-se uma espécie de apátrida, um bocado como eu disse sobre a Renata, ou seja, saiu dali. As primeiras obras dela, a exposição, eu por acaso vou voltar atrás só para mostrar, é esta do meio, é uma das primeiras obras dela, é o que sobrou da primeira exposição individual que ela faz, porque não tinha dinheiro para comprar tecidos. O que é que ela vai? Vai aos restos que deitavam fora, não é? Já depois de muito usadas, as sarapilheiras, depois de muito usadas e não sei o quê, e é aquilo que usa para criar as primeiras obras